Sim, te ouvimos bem. Ok. Sim, Mar. Nós temos aqui, né, essa responsabilidade de um tema que nós já tínhamos programado há algum tempo atrás, eu e um colega meu de Juventude Espírita, Ricardo Carvalho, que está aí nesse cartaz, e ainda não tínhamos realizado, pensamos em fazer esse estudo de karmas que existiram na história. Ele é professor de história, eu gostava de estudar essa questão kármica e a gente assistiu algumas palestras que falavam sobre isso e ficamos estimulados a fazer uma pesquisa na época da juventude e a gente não tinha ainda realizado isso, esse sonho. Estando aqui no nosso grupo, né, da Sociedade Teosófica e precisando que sempre seja um membro da sociedade a fazer a palestra, eu tive a ideia de pedir para o Ricardo fazer uma gravação de um vídeo que nós vamos exibir logo mais, em que ele fala sobre os karmas, né, coletivos e dá um depoimento muito emocionante e vocês vão gostar, tenho certeza. Eu estou tentando ver se eu tiro esse aqui, porque está atrapalhando, né? Mas é porque tem uma telazinha aqui na frente. Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos dar início agora aqui a esse tema. E eu quero começar com uma definição de karma coletivo, né? Que é do glossário teosófico, né? E diz o seguinte: aquele que afetam a coletividade humana, família, povo, nação, a humanidade toda, é a resultante das forças em relação mútua dos indivíduos que compõem a coletividade, e todos eles são conduzidos segundo a direção de tal resultante. É uma coisa que pode ser muito confuso para as pessoas que não entendem muito como funciona o karma, e aí, nesse caso, é importante até estudar um pouco mais sobre karma para entender o karma coletivo. Então, nós vamos fazer até um resumo aqui do que seria karma em si, a classificação dos karmas e como que inclui essa ideia de karma coletivo dentro do conjunto dos karmas. Mas, de antemão, uma grande pergunta que surge quando se fala em karma coletivo é: será possível uma pessoa pagar por uma realização de outras pessoas ou de outra pessoa? Ou seria possível, em conjunto, as pessoas cometerem algo que seja motivo para negatividades futuras, etc.? Primeiro, a gente tem que entender até o que é a ideia de karma, né? Porque karma não é somente lei de ação e reação no sentido negativo, no sentido de entender que tudo que acontece de ruim sobre a gente, ou tudo que a gente faz de ruim e traz algo de ruim. Essa é a ideia sempre que o senso comum traz quando se fala em karma. E até quando a gente se refere à palavra karma, isso é um karma, né? Essas coisas que acontecem comigo, tal. Mas a gente tem que entender que karma é toda ação que a gente realiza e toda ação está sujeita a uma responsabilidade sobre ela, né? Uma responsabilidade sobre ela e também, assim, é um efeito contínuo, né, do que se realiza como consequência dos nossos atos. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins podem ser resultantes do karma, né? Então, o vicapa da karma, que é o resultado do karma, que pode ser bom ou ruim, depende da própria ação. Então, é do mesmo grau, do mesmo teor, da mesma qualificação, né? Então, é importante a gente entender essa ideia, porque aí a gente passa até a saber, a perceber e entender que karma coletivo não é a gente pagar por algo que outras pessoas fizeram, um grupo de pessoas, ou a família fez e aí o filho paga pelo que a família fez, ou então a nação inteira fez e porque você nasceu naquela nação, você tem aquele karma. Na verdade, os indivíduos, os seres que agem coletivamente, agem numa sintonia de pensamentos, ou às vezes numa sintonia desequilibrada em multidão, digamos assim, grupos, em realizações coletivas, acabam gerando também consequências negativas para todo um grupo de pessoas. A gente vai entender melhor até como esse mecanismo se dá. Mas, de antemão, eu posso dizer a vocês assim, que eu faço até uma comparação bem interessante, didática, para entender,
eu estou até aqui com a minha colega de trabalho de ateliê e tal, e eu lembro, isso pode ser uma boa referência falar, que, na verdade, nós temos, no nosso ateliê de projeto, nós temos tanto atividade individual como atividade coletiva. Então, quando a gente avalia em função do que cada um fez, o trabalho que ele fez, e aí recebe a nota em função disso. E o que eles fazem em grupo, a gente avalia pelo que eles fizeram em grupo. Se nós temos uma habilidade, capacidade ou condições, né, de perceber em algum momento que algum aluno desenvolveu mais, né, atuou mais sobre aquele trabalho, a depender de como seja o processo de avaliação, pode ser que até o professor consiga, né, atender a essa demanda de perceber quando alguém merece mais determinada nota, o outro merece menos. É uma coisa complicada para seres limitados como nós, professores, mas é preciso que a gente diga a vocês que existem seres bastante evoluídos, talvez dos mais evoluídos. Eu diria a vocês que dentro da hierarquia angélica, dentro da hierarquia dos devas, da perspectiva dos hindus, os seres mais evoluídos, que mais se aproximam da divindade suprema, do absoluto, são aqueles que ficam encarregados pelos karmas, os senhores do karma. Então, eles têm realmente uma evolução tão grande, capaz de perceber quando existe, dentro de uma coletividade, aquele que tem uma responsabilidade maior por uma ação, e essa consequência, tanto positiva quanto negativa, vai recair mais sobre uns, menos sobre outros. E claro que a gente não junta essas responsabilidades coletivas às responsabilidades individuais. E a gente junta uma série de responsabilidades coletivas, ou seja, nós temos uma trama de karmas, de coisas que a gente faz sozinho, de coisas que a gente faz em grupo, de coisas que a gente pensa que não está fazendo em grupo, mas está, porque a gente está numa mesma sintonia, numa mesma faixa de determinados grupos que agem de determinado jeito, e às vezes a gente tem uma ação que não é uma ação física, é uma ação mental, é uma ação emocional, e aí a gente tem que entender dentro da teosofia que a gente realiza karmas, ou seja, tem ações, tanto no nível físico, etérico, no nível astral, emocional, no nível mental, né? No nível intuicional. Então, a gente está atuando sobre o mundo em todos esses níveis, em todos esses planos. Então, é natural que as consequências de todos esses atos também ocorram nesses mesmos planos e tenham karmas correspondentes ao físico, ao astral, ao mental. Então, é importante que a gente perceba isso e entenda esse conceito de karma, tanto individual quanto coletivo. Mas vamos ver aqui a classificação do karma dentro desse livro de um autor que é o Antônio Geraldo Buch, que está sempre participando de uma das sessões noturnas de estudos que a Sociedade Teosófica está realizando agora em modo remoto, né? Então, karma e reencarnação, ele está sempre participando, falando do karma e tal. E ele tem neste livro essa organização bem interessante, na página 77, que ele coloca 6 tipos de classificações do karma. Quanto ao tempo de manifestação, imediato e tardio. Ou seja, pode ser que um karma você realize alguma coisa e imediatamente surja a consequência do ato, né? Ou demore um pouco mais. O que é que pode fazer demorar um pouco mais? A gente vai ter várias outras classificações em que esse argumento vai funcionar também, mas eu já adianto nessa classificação de quanto à manifestação. Se a gente não tiver suficiente maturidade para receber a consequência daquele ato de imediato, a gente precisa de um tempo, né? Então, a misericórdia divina manifesta através dos senhores do karma, atua nessa hora, né? Eu digo senhores do karma, que é uma terminologia utilizada pela teosofia, né, os lípicas, que são utilizados pelos budistas, os engenheiros siderais ou arquitetos siderais. Eu sempre que falo em engenheiros siderais, arquitetos siderais, parece até que eu estou puxando a brasa para a sardinha, preferindo arquiteto, mas eu prefiro mesmo chamar de arquitetos siderais, porque é a minha profissão. Mas é porque André Luiz mesmo, no livro Evolução em Dois Mundos, ele usa várias terminologias. Seres celestiais,
seres universais, etc. Então, ele usa muitas terminologias, mas ele está designando nessa hora aí aqueles que são responsáveis para atuar sobre o karma, estudar o karma, fala até da existência de mapas cromossômicos, que, no fundo, nada mais é do que toda a energética da atuação do corpo astral sobre o corpo etérico, realizando, mostrando como vai ser a saúde do indivíduo durante a vida dele toda, criando uma programação genética para determinado tipo de problema de saúde acontecer em determinada idade, ou um problema de saúde sanar em determinada idade, em função desses compromissos kármicos, né? E os compromissos kármicos coletivos, da mesma forma, eles têm quase que, por isso que Helena Blavatsky chama de karmas distributivos, eles se distribuem entre as pessoas e até o grau de funcionamento, de atuação sobre esse karma também é partilhado por todos, né? Então, quanto à época em que foi produzido, passado, presente e futuro. Então, a gente vê aí que, assim, está só determinando, né, os karmas que são mais antigos, de outras encarnações presentes, e até alguns que vão se tornar karma no futuro, porque a gente está até iniciando ainda, né? Está começando, está criando ainda o karma. Quanto à individualidade individual e coletiva, que é justamente o tema que a gente está abordando, né? Essa distinção que ele coloca na classificação número 3 de individual e coletivo é essa que eu estou explicando e tentando mostrar para vocês e que é o que a gente vai desenvolver mais ao longo da palestra. Quanto à manifestação nos corpos, eu até já comentei, adiantei um pouco, físico, astral e mental, todas as questões que são relacionadas a atuações que a gente faz sobre o corpo físico de outras pessoas, sobre o mundo físico, né? Essas consequências também acabam acontecendo no plano físico. Não que seja algo assim, moeda de mesmo valor, de mesma realidade e tal, é porque nosso psiquismo também sente a necessidade de fazer com que as reações, os efeitos que vão sanar determinados pesos na consciência, determinados traumas que nós ficamos por termos feito alguma coisa, também sendo no mesmo nível, ele acaba sendo mais fácil para nós assimilarmos e nós absorvermos essa realidade. Com isso, eu já estou adiantando para vocês que o karma é uma coisa bem dentro do psiquismo humano mesmo. Muitos, dentro de um nível evolutivo mais avançado, podem até encontrar formas diferentes de dissipar, de purificar o karma, sem que seja necessariamente na mesma moeda. Mas isso já depende de uma realidade mais profunda. E a gente vai dizer também aqui, eu também já adiantando, mas que tanto o karma bom como o ruim, ele não é 100% assim, não, viu? Ele acaba nos prendendo a uma realidade cíclica que vocês vão ver daqui a pouco. Então, quanto à maturação, o acumulado, o queimado, o verde e o maduro. O acumulado é aquele que é a somatória de todos os karmas de várias encarnações, tanto os coletivos quanto os individuais, que vão se juntando. Então, como eu disse antes, que os karmas tardios são aqueles que a gente não cumpre logo de imediato, então precisa de um tempo para amadurecer, para poder, né, aquela velha frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, esse Deus pode ser os senhores do karma, se a gente quiser ser mais detalhista. Então, ele vai acumulando até o momento em que a gente adquire maturidade suficiente para ir também, aos poucos, digamos, conseguindo pagar esses karmas todos feitos e acumulados, né? O queimado é aquele que a gente já venceu, que a gente conseguiu eliminar, que a gente conseguiu dissipar. Um termo muito usado no budismo é purificar o karma. Né? Você conseguir... Porque a gente... eu, como sou elemento fogo, até não me importo muito com o queimar, não, porque eu sei que existem seres que, dentro do hinduísmo mesmo, a gente sabe que tem seres que criam e que destroem, e que mantêm e que destroem, né? Então, esses seres que destroem justamente essas coisas que não são muito boas, mas destroem transformando. Porque, por exemplo, quando o fogo queima, ele não faz desaparecer e virar um nada. Né? Ele transforma em cinzas, transforma quimicamente, fisicamente determinada coisa. Então, essa transformação vai estar acontecendo. Então, essa é a mudança, é a purificação, é a alteração de uma coisa que antes era um débito por algo que passa a ser não mais... uma lembrança de algo que fez que não era muito boa,
e isso vai ajudando a pessoa na sua libertação, né? O karma verde é aquele que ainda está por se realizar, mas está ali se juntando. Então, a gente tem vários karmas verdes dentro do karma acumulado, porque o acumulado é quando junta todos eles. Então, ele vai se tornando capaz de ser pago à medida que a gente vai crescendo, mas ele pode já estar aos poucos sendo pago numa existência, né, de acordo com a condição humana de sanar esse karma, né, de purificar. E o maduro é aquele que já se tornou apto para poder se realizar, aquele que já pode, sim, ser realizado, ser cumprido, tanto bom quanto ruim, né? Quanto à mudança, imutável e imutável. Isso aí é até meio polêmico, porque assim, o karma imutável é aquele que parece que ele não tem como, é determinante, não tem como mudar, não tem como a gente... É um pouco o que fica explicado na literatura, de modo geral, é que, por exemplo, quando você realiza algo ruim, esse algo ruim que foi realizado, ou algo bom também, né, já foi realizado. Então, você não pode, por exemplo, voltar no tempo e mudar aquilo que você fez. Então, ele acaba tendo um teor imutável nesse sentido. Você pode amenizar com tudo que você pode fazer depois. Você pode amenizar até diretamente quando você fez algo ruim a uma pessoa, e essa mesma pessoa, nesta ou em outra encarnação, você encontra e tenta redimir-se daquilo que você fez. Então, isso é algo que não muda o karma, ele ameniza o karma. Então, aí vem a questão do que seria o mutável. O mutável é quando justamente não é um karma em que você, né, é algo que assim, leve, algo que você, na verdade, pensou em fazer, não agiu ainda. Então, repare que também pensar e ter um desejo de algo em relação à pessoa, se não atingiu a pessoa ainda, já é um karma, porque pensar mal sobre o outro, né, também é... Jesus dizia até assim, o mestre Jesus dizia, ouviste o que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, nem sequer vos encolerizeis contra o irmão. Então, repare que matar, você matou, já fez um mal, não tem como você impedir de que você sofra as consequências daquela ação, né? Mas você pensar mal sobre uma pessoa, você ainda pode sanar, diminuir, evitar que aquela energia chegue à pessoa em tempo. E tudo isso é permitido, é possível dentro das leis. E trabalhar com as leis é fundamental. Então, Annie Besant, nos vários livros que ela escreve sobre o karma, ela trabalha muito sobre essa questão, porque ela diz assim que o karma é quase como uma matemática, como a lei da gravidade, que a gente não precisa ficar achando que a lei da gravidade é algo ruim, nem algo que vai nos aprisionar, nem nada. A gente precisa saber usar a lei da gravidade. Se uma pessoa consegue usar um avião para poder flutuar, ele está utilizando a lei da gravidade, né? Sabendo utilizar a lei, e saber utilizar a lei do karma, a lei de causa e efeito, é saber conseguir emitir pensamentos, formas de pensamento sempre positivas, mesmo quando você se depara com um momento em que você pensa negativamente para alguém, sobre alguém ou direcionando alguém, você consegue imediatamente pensar em algo melhor depois, quando você consegue manter a tranquilidade, voltar ao seu equilíbrio. Você emitir imediatamente algo positivo para a pessoa seria uma maneira excelente de você utilizar a lei do karma ao favor não de benefícios pessoais, porque no momento em que você diz assim, eu vou fazer isso, porque senão eu vou pagar, não. Aí que está a grande questão. Toda vez que a gente faz alguma coisa pensando em benefícios pessoais, em desejando algo para nós mesmos, a gente acaba alimentando a roda do samsara de karmas, né? Então, a gente, em vez de estar diminuindo o karma, a gente está gerando mais karma ainda, sem diminuir o anterior. Então, é preciso a gente estar sempre atento para a gente realizar tudo, entendendo que isso é um dever, né? Um dever devocional de alguém que está servindo, né, a uma entidade superior, servindo a uma causa, servindo a um plano divino, ou até, se quiser, servindo a uma realidade interior que liga todos nós, né? Então, a gente, entendendo dessa forma, a gente não vai nunca querer fazer as coisas pensando no benefício que ela vai nos trazer, ou até pensar, não, eu vou fazer uma coisa boa, positiva agora aqui, que eu vou estar alimentando karmas bons para a gente.
Isso também não é bom, gente, porque isso você está querendo alimentar karmas bons e alimentando karmas ruins também, porque você está com um interesse do retorno, né? E aí tem aqui uma frase de Gálatas, né, capítulo 6, versículo 7, tudo que semearmos, certamente colheremos. Então, isso é uma lei inexorável, uma lei que a gente não tem como alterar mesmo, e ela pode ter amenizações, mas aí você diz, essas amenizações, elas não são uma alteração, uma mudança, não. Elas fazem parte da lei, essas alterações, porque elas são prerrogativas em função do que a gente pode fazer dentro desse caminho, né, evolutivo, dentro desse processo evolutivo. Então, essa trama toda que a gente se conecta entre as pessoas, entre um karma coletivo, um karma individual, vários karmas individuais, vários karmas coletivos, é chamado pelos budistas de Nidana, que, na verdade, é trama, né? Uma conexão, né, humana, né, de ações realizadas e por realizar. E aqui eu tenho uma passagem que diz assim, isso aqui, na verdade, é uma organização de textos, né, adaptações, etc., para a gente entender melhor o karma coletivo. O comportamento coletivo de um agrupamento social semelhante, de uma multidão em pânico, de cardumes, de bandos ou de rebanhos, de uma equipe de basquete ou de uma orquestra sinfônica, gera um espírito de grupo e forma um organismo compósito, indivíduos unidos, temporariamente ou não, por campos mórficos que os tornam similares pela sintonia de uma memória biológica ancestral ou pelas metas ou ações que possuem em comum. Não seria incoerente acreditar que as consequências destas ações em comum sejam reações das leis do universo ou karmas coletivos. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, né, essa cama elástica aqui, uma pessoa pulando, né? Repare que aqui é ação e reação direta aqui, né? Mostrando. E aí o karma coletivo seria um grupo de pessoas que juntos realizam esse movimento, né? Da mesma maneira de ação e reação. Então, não é nada em que você não merece e está pagando por não ter feito alguma coisa, é algo que você tem a responsabilidade junto com outras pessoas. Só quando existe isso que existe karma coletivo. Porque a gente vê até muitos autores aí, hinduístas e budistas, que, mesmo que na hora da explicação não conseguem deixar isso claro e acabam dizendo que não existe esse tipo de karma coletivo, mas existe, na verdade, uma outra versão. Mas aí a gente tem que entender que é uma tarefa realmente feita em conjunto, né? Então, aqui, ó, exemplos de cardume atuando junto, né? Você veja que existe uma verdadeira egrégora que une eles, né? E quem disse que nós também não temos como seres humanos? Nós temos várias formas em que nós nos organizamos, né? Eu fiz uma comparação até na minha colega Renata, que está aqui, com outro dia, ontem, que a gente, por exemplo, quando reúne em playlists vídeos do YouTube, a gente junta eles por vídeos curtos, vídeos sobre tarô, vídeos sobre chakras, e aí a gente faz vários agrupamentos. Da mesma forma, nós, por nossa atuação no mundo, nós agimos de várias maneiras, entramos em sintonias como se fossem estações de rádio, né? Ou canais de TV, que a gente acaba se juntando a outros seres do planeta por ações similares, por sintonias, por vibrações, por faixas de vibração, no físico, no astral, no mental, né? Nos vários corpos que a gente atua, né? Nos vários mundos. Então, dessa forma, a gente acaba criando grupos em que a gente atua de uma mesma maneira. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte: se dentro de um grupo que tem a mesma sintonia, né, já existe um karma de um certo grupo que atuou mentalmente, deliberadamente ou inconscientemente, mas mentalmente, né, sobre determinada situação, esse grupo assume um compromisso, mas um outro grupo que acaba entrando nessa mesma sintonia, ele não assume só porque ele entrou na mesma sintonia depois, só se ele realizou as ações que estão sujeitas ao karma, né? A UVCAPA, que seria o resultado do karma. Então, é muito importante entender isso, porque senão a gente acaba percebendo uma injustiça tremenda de uma pessoa que simplesmente entra num grupo e porque esse grupo tem um karma, ele assume aquele karma. Não, não é bem assim.
pode ser que ele assuma um karma se ele corrobora com os pensamentos que vão gerar ações futuras, se ele corrobora com ações também diretas que vão resultar em algo negativo ou positivo, e ele aí acaba entrando, né, dentro de uma proporcionalidade no karma coletivo, né? Divaldo Franco, ele tem uma palestra que ele fez que ele esclarece muito isso. Ele faz inúmeras vezes essa palestra e eu tive a oportunidade de assistir essa palestra, que foi justamente o que motivou eu e o professor Ricardo, que por sinal está aqui presente, eu vi na hora que ele entrou, né? E ele vai, daqui a pouco a gente vai poder, quem sabe ele está presente na discussão no final, né? Então, essa palestra de Divaldo, ele diz assim, na cidade de Lyon, França, o espírito da França para o Brasil, né? Na Sociedade de Estudos Psíquicos e Espíritas. Divaldo Franco ensina que o Brasil teve 2 karmas coletivos. Um deles, a escravidão, na época da colonização, foi resgatado com a abolição da escravatura, decretada pela princesa Isabel em 1888, mas com certeza nós temos consequências gravíssimas, o racismo estrutural e uma série de coisas que a gente vê acontecendo na nossa cultura, inclusive na nossa arquitetura, como, por exemplo, quarto de empregada, sanitário de empregada, essas coisas, e em várias coisas que a gente sabe que são consequências que as pessoas ainda estão atavicamente amarradas ainda a essas realidades, né? E o segundo karma, a guerra com o Paraguai. O Brasil conseguiu resgatar com a construção da usina de Itaipu, que atende às necessidades do país vizinho. Divaldo ainda cita que o espiritismo nasceu na França, porém foi transferido ao Brasil porque aqui não havia mais karmas coletivos como em outras nações. Então, repare como realmente o espiritismo se tornou o berço, o Brasil se tornou o berço do espiritismo, também em consequência dessa situação, né? Da gente não ter muitos karmas coletivos e a gente ser uma nação, espero que continuemos, né? Cada vez mais a gente está passando por situações críticas no momento, a gente sabe que a gente nem sabe se isso está mudando esse quadro ou não, mas vamos torcer para que a gente consiga manter essa vibração sempre ativa, sempre viva, né? De nós sermos um país que é um país de coração, né? Um país que seja a sede do Evangelho, né? De Jesus e também do Espiritismo. Existem vários tipos de karmas coletivos, né? E a gente está vendo aqui algumas imagens que retratariam isso, né? E no livro A Chave para a Teosofia, a gente tem uma definição de Helena Blavatsky, numa das perguntas, ela chamando de karma distributivo ou nacional, que é uma das vertentes do karma coletivo, que é um karma de nações, né? Então, a interdependência da humanidade é a causa daquilo que é chamado karma distributivo, sendo essa lei o que proporciona a solução para o grande problema do sofrimento coletivo e de seu alívio. Então, ao mesmo tempo, um karma coletivo ele é para que as pessoas possam ser também aliviadas futuramente, elas consigam sanar coletivamente, até dentro de um grau menor que cabe a cada um dos membros dessa coletividade, sanar aquela ação que foi feita no passado, ou pelo menos os efeitos da ação que foi realizada no passado. Além disso, uma lei oculta rege que nenhum homem pode tornar-se superior às falhas individuais sem elevar, seja mesmo apenas um pouco, todos os organismos do qual ele é uma parte integrante. Do mesmo modo, ninguém pode pecar ou sofrer os efeitos do pecado sozinho. Na realidade, não há algo tal como separatividade. É a maior aproximação a esse estado egoísta que as leis da vida permitem estar na intenção ou motivo. Então, é importante a gente perceber assim, que tudo que a gente faz, a gente não faz sozinho, né? E algumas realidades são de responsabilidade muito diretas nossas, mas a gente acaba agindo com alguém ou prejudicando alguém ou fazendo alguém ir junto conosco. Às vezes até um exemplo que um pai dá a um filho, é um exemplo que um professor dá a um aluno, é uma pessoa que dá exemplo ao amigo. Então, repare que isso acaba gerando um karma individual e um karma coletivo, porque a gente também assume karmas por sermos influenciadores das outras pessoas nas suas ações. Menor, sim, porque a pessoa também tem responsabilidade pela sua ação, mas a gente também acaba tendo responsabilidade por aquilo que a gente faz e influenciou o outro, né?
Então, é importante estar atento a isso, né? Imagine que num karma nacional a gente tem toda uma realidade, né? Divaldo também, nessa mesma palestra, eu lembro bem, apesar de não estar no texto que a gente encontrou, que retrata, que descreve essa palestra, mas ele fala também assim, que no momento em que nós passamos a ter eleições diretas no Brasil, nós passamos a ser responsáveis pelas ações do presidente que a gente elegeu. Então, veja que importância isso tem para a gente perceber como a gente está ali, sem envolver nenhuma orientação política aqui, a gente tem que entender que nós acabamos sendo corresponsáveis, né, quando o presidente é eleito, né? Então, também não dá para a gente se isentar e dizer assim, eu vou votar naquele que não vai ser eleito, porque assim eu não vou assumir karma nenhum. A gente tem que saber escolher bem essa decisão nossa sobre o que vai acontecer sobre o nosso país, porque uma ação nacional é de grande importância, porque a gente vê que os países eles têm suas características, eles têm suas peculiaridades. A gente cansa de dizer assim, tal país, tal pessoas daquele país são pessoas agressivas, são pessoas que geralmente fazem estupidez com os estrangeiros e tal. É terrível isso, porque às vezes a pessoa assume isso e a gente acaba vendo pessoas que são aquele mesmo país e não são assim tão grosseiras com o estrangeiro. Então, recebe aquela mácula, aquela ideia negativa, aquela característica, né? Então fica estereotipado. E isso acaba sendo também um pouco desse karma presente aí, porque se uma nação inteira, né, não sabe lidar com isso, se um grupo de pessoas está para receber, está para atuar, né, sobre as leis também, então tudo isso faz parte do conjunto do Nidana, né, do Nidana kármico que cada um de nós desenvolve, né? Nesse livro, né, dentre aqueles que eu falei que Annie Besant escreveu sobre karma, tem esse que é Os Mistérios do Karma e Sua Superação. Em outras edições, ele está um estudo sobre o karma, né? E tem um outro que é só karma e outro só dharma, que a editora Teosófica lançou como Karma e Dharma, e também vamos ter citações dele daqui a pouco. Então, ela diz o seguinte: considere o karma coletivo de uma família. A família tem uma atmosfera de pensamentos que lhe é própria, em cuja coloração entram suas tradições e costumes, o modo de encarar o mundo exterior, seu orgulho pelo passado e seu forte sentido de honra. Todas as formas de pensamento de um membro da família serão influenciadas por essas condições formadas durante centenas de anos e delineando, modelando, colorindo os pensamentos, desejos e atividades do indivíduo nela recém-nascido. As tendências que ele apresentar e que conflitem com a tradição da família serão suprimidas sem que ele tenha consciência do fato. Então, veja como é importante essa egrégora, porque uma família, sim, tem valores que são estimulados, muitas vezes com uma responsabilidade muito grande de um dos cônjuges, que é aquele que talvez foi o que primeiro lançou essa ideia e que depois todos começaram a aceitar. E quando os dois aceitam e começam a passar, então é como se fosse uma tendência que vai se alastrando, vai crescendo dentro da família e se toma conta de outros familiares, irmãos, parentes, tios, etc., vão ganhando uma proporção muito grande. E é interessante que a gente perceba que isso é o que se forma como um karma familiar quando você tem até, por exemplo, famílias que guerreiam com outras famílias, famílias que não se dão bem. Isso acontecia muito no século XIX, mas no século XX, até os dias de hoje também. Tem pessoas que não falam com uma outra família porque aconteceu determinada coisa, né, num fato, né, de algum momento que não foi muito bem visto. Então, coisas desse tipo. A gente vê até em bairros populares verdadeiras facções de pessoas que traficam drogas, que guerreiam com outros bairros. As pessoas não podem entrar nem numa localidade quando identificam que são de uma outra facção. Então, imagine como isso aí acaba sendo uma egrégora kármica, né, que gera uma coletividade, uma energia coletiva aí que pode ser, que com certeza é fruto desse esquema, né, de causa e efeito que a gente está estudando aqui, né? Bom, ainda nesse livro está dito assim: o complexo no qual estão tecidos os resultados dos pensamentos coletivos e atividades de grupo, sejam eles grandes ou pequenos, né? É a explicação do que seria, né, esse karma coletivo familiar, né? A ideia de considerar o grupo comum
como um grande indivíduo não está fora das cogitações da ciência moderna. E esses grandes indivíduos geram karmas ao longo de linhas semelhantes às que estivemos estudando. Eu trouxe essa passagem muito assim motivado pelo fato de ela estar adiantando muito, mas muito mesmo, um conceito, né, de Rupert Sheldrake, né, da ressonância mórfica, dos campos morfogenéticos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, uma família, uma nação, uma sub-raça, uma raça, não passam todas elas de grandes indivíduos, cada qual com um passado atrás de si, cada qual sendo o criador do presente, cada qual com um futuro pela frente, futuro ainda em formação. Olha o karma maduro aí, né? O karma é verde ainda, né? Um ego que venha a fazer parte de um indivíduo tão grande tem de partilhar do seu karma geral. Seu próprio karma especial levou a ele e deve ser trabalhado dentro dele, oferecendo um karma maior, muitas vezes condições de agir ao menor. Então, repare que, às vezes, a gente, quando consegue uma conquista num karma coletivo, ele se reflete sobre o individual e vice-versa. Então, é sempre importante perceber essa interação, esse nidana, né, que os budistas chamam, né? E no livro que eu disse, Karma e Dharma, esse da editora Teosófica, que eu aconselho, é um livro excelente, porque reúne 2 livros em um só, né? E de Annie Besant também. A reunião de almas em grupos que formam famílias, castas, nações e raças acrescentam um novo elemento de complexidade aos resultados kármicos. E é aqui que se encontra espaço para os chamados acidentes, como também para os ajustes que continuamente estão sendo feitos pelos senhores do karma. Embora nada que não esteja em seu karma, como indivíduo, possa sobreviver a um homem, ele pode obter proveito, digamos, de uma catástrofe nacional ou sísmica para livrar-se de um mau karma que, em condições normais, não ocorreria no período de vida pelo qual está passando. Então, veja como existem conveniências que os próprios senhores do karma utilizam, né? Para uma pessoa vencer um karma até individual através de um desastre, um acidente coletivo, alguma coisa assim. Mas não se enganem, não pensem que até acidentes naturais não estão dentro dessa trama, desse nidana kármico, não. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo que mostra bem isso, que é todo um sistema. O nidana, gente, inclui até o planeta Terra, inclui o nosso sistema solar, inclui a nossa galáxia. Então, por isso que eu disse a vocês, e não esqueçam disso, que os senhores do karma são os seres mais evoluídos dentro dessa hierarquia angélica, dentro dessa hierarquia de seres que nos levam até Deus. Eu já disse em outras palestras que há um equívoco histórico muito grande de chamar alguns povos ditos politeístas, né? Porque muitos deles não eram politeístas, eram enoteístas, eram aqueles que enodeístas, eles acreditavam num Deus supremo e outros deuses menores que seriam arautos desse Deus maior. Então, isso é uma lição importante para mostrar que isso acontece em todas as religiões, praticamente. Então, dentro da visão espiritual, até mesmo na teosofia, no espiritismo, no budismo, você tem seres, um ser maior, absoluto, e seres relativos que atuam, né, como emissários de Deus, e eles estão aí atuando para realizar esta tarefa difícil de fazer com que os karmas sejam purificados, sejam vencidos através de estratégias incríveis que botaria no chulé qualquer um desses roteiristas de filme e de livro, porque eles conseguem fazer milagres interessantíssimos. Milagres entre aspas, né? Porque eles utilizam a lei e conseguem fazer de uma maneira inteligente e importante para a humanidade, né? Estou trazendo essas imagens justamente para a gente sintonizar com essas ideias. E aí a gente entra num conceito, né, que está muito em moda agora, as pessoas estão percebendo a importância de uma terapia chamada constelação familiar, que faz essas conexões, que faz com que a gente entenda como as coisas se unem dentro de um seio familiar, dentro de um agrupamento familiar. E aí eu até peguei justamente nessa página 121 desse livro de Sônia Onuck, que ela diz: os campos morfogenéticos levam informações que influenciam os sistemas. Cada sistema
tem sua organização e padrão próprio. Pode-se perceber isso no funcionamento de uma galáxia, dos cristais, das moléculas, das plantas, dos animais. Assim também funciona com a sociedade, que com a família, ou seja, cada sistema tem a sua estrutura que se organiza sozinho. Então, veja que aí, através da ciência, a gente tem aí uma grande explicação possível, porque o Rupert Sheldrake chegou à ideia dos campos morfogenéticos através da biologia, como biólogo que era, percebendo essas tramas acontecendo na evolução dos seres, né? Mostrando que quando a gente evolui dentro de um agrupamento, essa evolução gradualmente vai ressoando entre seres da mesma espécie, seres que vibram na mesma faixa, né? Por mais que isso acabe demorando um pouco para se manifestar fisicamente ou biologicamente, mas é um procedimento que ocorre no nível mental astral e que se manifesta gradualmente, né? Um exemplo de... Tem alguém com a... Você é de São Paulo? Gente, tem alguém com o microfone aberto, certo? Acho que o Márcio está... Márcio está escrevendo aqui, ó, ele é de Minas. Eu pedi a Isabel, por favor, para desativar o microfone. Ah, legal. Ah, então é isso, está explicado. Marcos, me coloque aí como co-anfitrião. Eu já coloquei, eu coloquei você. Mas é porque eu estava no celular, agora é no computador. Viu, dando participação. Eu Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Mais alguém quer ler? Terezinha, né? Me coloque de novo. Ah, Aqui também, ó. é porque eu vou ter que sair do compartilhamento. É a irmã Isabel. Ela já fechou, né? Mas eu vou aproveitar aqui e colocar. Vou botar você como anfitrião. Ah, o pior é que agora que eu botei como anfitrião, eu perdi o anfitrionato e... Eu lhe coloco como co. Certo. Pronto. A irmã acho que desligou. Vamos continuar, mas eu sou anfitrião. Então, gente, uma coisa que a história da literatura traz para a gente como uma mensagem também de karma familiar é a história de Romeu e Julieta, né? Os Montecchios e os Capuletos, né? Que tinham essa rixa familiar. Então, isso é um exemplo icônico que a gente pode citar aí para... E claro que eu até vou ter aqui o Romeu e Julieta para poder amenizar um queijinho e uma goiabadinha para poder mostrar que também existe. Então, veja que foi um resultado trágico, né? Aí, de certa forma, não sei se o Shakespeare pensou nisso quando ele colocou a história, escreveu a história, mas, de certa forma, retrata bem uma consequência negativa de uma situação, né, de rixa familiar que não tem sentido nenhum, né, absurdo, ainda mais quando você considera que duas pessoas apaixonadas de famílias diferentes que estão em guerra poderiam muito bem conviver, né, e passar por cima dessas questões. Bom, eu quero agora, então, aproveitar e passar o vídeo que tem gravado do professor Ricardo, né, um grande amigo nosso aqui, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, que tem uma mensagem emocionante e acredito que vocês vão gostar muito, né? Tá dando para ver aí? Se tiver... Eu acho que não está aparecendo, né? Está aparecendo só a foto. Eu acho que eu vou ter que compartilhar. Eu vou compartilhar a tela inteira para poder ficar melhor. Aparece aí, né? Vamos lá, então. Vou passar o vídeo, ok? Nós que cremos no invisível, ou seja, que acreditamos que existem outras potências superiores a determinar os liames da vida humana,
além daquilo que os olhos da carne conseguem ver. Sempre acreditamos que existe uma lei universal, uma lei que rege os fluxos das relações, das existências, da presença humana na Terra. E que esse fluxo ele pode ser interrompido, acelerado, ou até viver uma experiência que eu costumo chamar de barragens da existência. São as quebras dos processos, dos fluxos naturais, do amor, da caridade, da tolerância, do entendimento e da grande harmonia da lei. Quando a gente quebra esse fluxo, nós estamos à mercê da aplicação da lei sobre todos nós. Pelo menos essa é a minha visão. Podemos fazer isso individualmente, e ali a lei vem e cobra de nós, que nós retornemos à grande torrente da harmonia, do amor. E pode acontecer também coletivamente. E os compromissos que são fixados coletivamente é o que nós acabamos chamando de karmas coletivos. Uma comunidade, uma sociedade, uma cidade, um povo, uma etnia, uma nação, ou até mesmo os habitantes de uma orbe podem acabar se comprometendo com a imensa lei. E assim, em algum momento da existência, precisarão devolver ao fluxo esses compromissos. São os karmas coletivos. Karmas coletivos, compromissos gerais que se cumprem através da exigência da torrente da lei. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Quantas experiências a gente pode diagnosticar na história humana em que poderiam estar associadas ao que nós chamamos de karma coletivo? E tem uma história que eu me lembro, né, frequentando grupos de jovens religiosos e tal, principalmente vinculados à doutrina espírita. Existe uma história que a gente gostava muito de ouvir, né? Eu particularmente que sou amante do futebol, né? E é uma história que dizia de que o Corinthians, né, o time, aquela torcida fanática do Corinthians, que ela passou décadas sem título, e de que eles eram gladiadores romanos que iam, né, durante os sacrifícios dos cristãos nas arenas e trucidavam os cristãos, e por isso assumiram esse karma coletivo, que eram os torcedores do Corinthians, os gaviões da Fiel, por isso que passaram tanto tempo sem título. Abrindo um parêntese aqui, eu fico aqui imaginando o que nós, torcedores do Vitória, devemos ter feito na história. Fomos o quê? Genocidas, assassinos coletivos, os vândalos, eram os visigodos, né, guiados por Alarico, para que a gente esteja sofrendo tanto, sofrendo e padecendo de cair quase para a Série D agora, né, do jeito que está o nosso Esporte Clube Vitória, o Leão da Barra, que não está miando nem como um gatinho agora. Essa história é muito interessante, porque despertava na gente a curiosidade sobre o tema, né, a ideia dos karmas coletivos. E aí a gente passou a buscar referências, histórias e elementos que pudessem nos trazer outras exemplificações de situações em que um povo, uma coletividade, passou também a ser exigida em termos de cumprimento da lei. E aí a gente ouviu algumas histórias, como por exemplo a questão do Brasil e os seus problemas graves sociais, a inflação, a fome, a miséria, que isso estaria associado ao nosso passado, a vínculos que nós coletivamente criamos ao nos favorecermos, por exemplo, com a escravidão dos povos africanos que vieram para cá e sofreram tanto, né? E que acabamos envolvidos coletivamente, independente da cor da pele, com esse compromisso, com essa situação que o Brasil vive hoje. Aí eu vou voltar a abrir um outro parêntese. Karma esse que parece que não se resolve, né? Porque nós estamos neste momento, eu estou gravando isso em junho de 2022, vocês estão, né? A gente está assistindo isso em junho de 2022. O que é que nós fizemos para merecer essa situação? Uma presidência da República dessa, uma situação econômica, a gasolina a R$10, o desemprego do jeito que está. Não que a gente precise ficar escravo dessas explicações, mas é preciso muitas vezes que os povos pensem o que coletivamente, né, construíram para passar por uma situação como essa. Tem uma outra história muito, muito interessante de que o ópio que os ingleses venderam e que gerou tanto sofrimento para os povos chineses, que eles teriam voltado, a cobrança da lei teria voltado aos ingleses muitas décadas depois, quando durante os anos 60 os jovens da Inglaterra e de outras partes do mundo, em meio ao seu clamor por liberdade, liberdade sexual, liberdade política, por mais valorização do estudo, pelo fim da Guerra do Vietnã,
se viram também envolvidos num grande processo das drogas, do LSD, e isso acabou criando tantos sofrimentos coletivos para a comunidade britânica também. E aí a gente se depara com outras situações e outras nuances dos karmas coletivos que precisam que nós observemos com mais atenção. Vamos continuar falando sobre isso. Toda vez que pensamos em compromissos coletivos, em karmas coletivos, obviamente tem um episódio da história humana que nos chama a atenção deveras. Um recente episódio. Sim, recente, porque 70, 80, 90 anos é muito pouco diante da grande saga da presença humana sobre a Terra, que foi o episódio da Segunda Guerra Mundial. Como explicar um fenômeno como esse? Como explicar um compromisso coletivo desse tamanho? Milhões e milhões de mortos, 50, 70 milhões de mortos na Segunda Guerra, mais os campos de concentração. Eu vou contar a vocês uma experiência pessoal e depois meu querido Marcos Queiroz, se quiser aproveitar e fazer alguma reflexão sobre isso, ou vocês mesmos, né? Há alguns anos atrás nós fomos muito impactados por uma tragédia que aconteceu no Brasil. E não só o Brasil, o mundo inteiro noticiou uma situação muito dolorosa, que foi o episódio da Boate Kiss. E eu me lembro que eu estava de férias na cidade do Rio de Janeiro e fiquei tão profundamente tocado por aquilo, impactado, que tomei a decisão, né, de ir até a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e de alguma forma colaborar, participar, ajudar daquele jeito ali, de alguma forma. Eu via, queridos, ali muito próximo de mim aquela tragédia, porque eu sou professor de ensino médio, eu trabalho com jovens, então eu via naquele episódio muito a proximidade dos meus jovens, dos meus estudantes, dos meus alunos, e pensava, meu Deus, são meninos e meninas começando a vida, jovens, secundaristas, universitários. E decidi que eu iria até Santa Maria e que eu ia de alguma forma colaborar, conversar com os pais, sei lá. Minha família me convenceu a não ir, né? Eu me lembro que minha esposa dizia muito claramente, Ricardo, a gente entende a sua relação com o episódio, a sua preocupação, mas o que você acha que você poderia ajudar, né? Já existem lá profissionais da área de saúde, da psicologia, não sei quanto você poderia ajudar. Eu acabei me convencendo a não ir e fiquei cumprindo alguns dias ainda que me restavam de férias no Rio de Janeiro. E todas as noites eu orava de forma muito direta, né? Eu orava pelos pais daqueles jovens, por aqueles jovens, mas algo me incomodava, amigos e amigas, de uma forma muito dura, assim, o porquê, o que pode ter motivado uma tragédia como aquela. Que lei é essa, né? Não que eu não acredite na justiça divina, mas ao mesmo tempo aquilo me incomodou muito. E eu me lembro que uma determinada noite eu estava tão profundamente ligado àquilo, eu não assistia TV nem jornal, porque você sabe, aquilo acaba meio contaminando a gente, mas eu me lembro que nessa noite eu escolhi procurar entre os jovens que foram vítimas do episódio lá de Santa Maria, da Boate Kiss, e localizar alguém, porque eu queria orar especificamente por aquele jovem naquele dia. Eu não sei o que, talvez o fato de ser o mesmo nome que eu, né? Eu me chamo Ricardo, e eu acabei encontrando um jovem chamado Ricardo, e um sobrenome diferente, mas o mesmo nome que meu, mesmo prenome, e eu fiz uma oração por ele e resolvi procurá-lo nas redes sociais. E encontrei esse jovem na rede social e vejam que coisa, ele tinha feito 2 publicações alguns minutos antes de partir para Santa Maria. A primeira publicação era uma música poxa, agora o nome dele, do artista, me escapou. A música se chama In the Heaven, Eric Clapton, pronto, lembrei, o grande guitarrista Eric Clapton, autor de músicas famosas, né? Foi considerado um dos maiores guitarristas da história, e a música se chamava Indo para o Paraíso. Imaginem que o Eric Clapton tinha composto para o seu filho que se acidentou, caiu, né, de um andar muito alto de um prédio e acabou desencarnando. E a outra postagem do jovem Ricardo, vítima do incêndio da Boate Kiss, era um trecho do escritor francês Allan Kardec, em que ele escreve assim, vejam só: há
materialidade, ele fala materialismo, né? Mas eu diria a materialidade e a espiritualidade, ele nem fala espiritismo. Mas o materialismo e o espiritismo, a materialidade e a espiritualidade, segundo Kardec, caminham sempre muito juntas. E aí Kardec diz, elas caminham sempre juntas. Mas há um momento em que a materialidade ela não consegue mais explicar determinadas coisas. Cabe então à espiritualidade explicar aquilo que a materialidade, que o materialismo não consegue explicar. Eu sei que ao terminar de ler essa frase, que foi a última postagem daquele jovem antes de se dirigir à Boate Kiss, eu imagino que tenha sido alguns minutos antes, porque ele postou isso às 19 horas. Eu tenho o print dessa imagem. Ele postou isso assim no final da tarde, noite, depois deve ter se dirigido para o seu momento crucial, né, para o epílogo da sua existência física na Terra. E eu apaguei naquele momento, apaguei da minha consciência material e eu fui levado espiritualmente até a cidade de Santa Maria, que eu tanto queria visitar. E vivi uma experiência incrível, queridos, incrível, porque em estado, né, estado de vigília, mas deslocado do corpo físico, eu passei uma noite trabalhando junto com aqueles pais e com jovens recém-desencarnados. Eu lembro da imagem, eram como se fossem grandes toldos, sabem esses toldos grandes que montam para eventos, né, para grandes eventos, assim. Só que eram toldos que lembravam assim como se fossem iglus longilíneos, compridos, assim. E eu passei a noite, lembro de cada detalhe, com os pais que eu conversava enquanto eles estavam no estado do sono, jovens que tinham saído do desespero, do desencarne. E eu passei ali algumas horas e lembro, né, de cada conversa, de cada momento, até que alguém tocou-me no ombro. Eu me virei, uma entidade de grande luminosidade, e esse espírito, essa entidade me disse: professor, eu achei tão incrível isso, me emociona até hoje quando eu falo isso, porque ele foi buscar isso, né, essa minha relação com o meu trabalho, minha relação com os jovens, e ele disse: professor, a sua hora já se encerrou, é hora de você voltar. Eu me levantei, me dirigi, era uma entidade de muita luminosidade, da qual eu não conseguia discernir os traços físicos dele, né, a expressão dele. E ele olhou para mim, saímos desse iglu, né, desse toldo, assim, dessa barraca, muito alva, e ele me disse: você acredita na justiça divina, professor? Eu disse: sempre, muito. Ele repetiu a pergunta: professor, você acredita na justiça divina? Eu disse: sim, acredito. Ele disse: mas você tem dúvidas, professor? Eu disse: não, irmão. A minha única dúvida é querer entender, na minha limitação de consciência cognitiva, espiritual, na minha imperfeição espiritual, eu gostaria de entender como uma coisa dessa pode ter acontecido. E o irmão tocou na minha testa. E ao tocar na minha testa, essa entidade espiritual me fez viver uma viagem espiritual, assim, de regresso, ou um resgate de memória, hein? Sabe quando você rebobina um filme? Foi isso que eu vi, como se fosse um rebobinar de filme. E eu me deparei diante de um portão de ferro muito grande, e esse portão de ferro se abriu, e o que eu vi lá dentro foi uma câmara de gás. Vocês sabem que as câmaras de gás eram as ferramentas de extermínio coletivo dos nazistas nos campos de concentração. Alegando que aquelas pessoas iriam para um banho coletivo, elas eram obrigadas a se despir e entrar num vão vazio com chuveiros que, na verdade, jogavam gás, dióxido de carbono, consequência, né, da queima de combustível misturado com Ziclon, que era um agrotóxico extremamente venenoso. Mais ou menos os mesmos componentes que mataram aqueles jovens na Boate Kiss naquela noite. 243 jovens em média, não lembro precisamente, mas era mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que cabiam dentro de uma câmara de gás, lutando para alcançar a parte alta, porque os gases pesados vinham de baixo para cima, assim como os jovens da Boate Kiss foram encontrados
as meninas e os mais fracos embaixo, os rapazes mais fortes em cima, com as paredes arranhadas, com as marcas das suas unhas. Eu acordei na cidade do Rio de Janeiro, acordei, eu não estava dormindo, né? Mas eu despertei na cidade do Rio de Janeiro, entendendo a bênção daquela noite, de eu ter podido fazer alguma coisa, ajudado de alguma forma aqueles irmãos sofredores, e com a resposta que eu precisava. Compromissos coletivos redundam em resgates coletivos. Eu nem acredito que aqueles jovens, muitos de origem alemã, vivendo numa parte do Brasil muito associada à Alemanha, nem acredito, no meu entendimento, que eles eram os algozes dos campos de concentração. Acredito eu que talvez os pais, ou todos nós, que mais uma vez aprendemos que não há compromisso sem resgate, e que não há regeneração sem luta, e que não há de jeito nenhum, irmãos, compromissos que não sejam cobrados de nós em algum momento. Sejam gladiadores que voltaram como torcedores de futebol, sejam jovens algozes que, conduzidos por uma doutrina da loucura, da perturbação, da intolerância, do racismo, precisam voltar como pais no futuro para que, através do sofrimento e da perda dos seus entes queridos, possam viver a experiência do resgate. Muita paz, muita luz para todos vocês. Marcos, muito obrigado pelo convite e até a próxima, sempre à disposição de todos vocês. Nós que cremos no invisível, ou seja, que acreditamos que existem... Bom, gente, conseguem me ouvir? Sim, Marcos. Ok, Marcos, tudo bem? Nem precisava continuar mais a palestra, né? Mas como eu já tinha feito os slides antes, porque realmente aí ele já disse tudo, e espero até que depois a gente possa conversar com ele um pouco mais sobre essas questões, né? E dessa experiência e dessa realidade histórica que a gente... Uma das que a gente pode fazer associações, detectar, fazer análises, conclusões, entre muitas, muitas, muitas que a gente não consegue e que a gente não tem informação suficiente para desvendar e perceber, né? Talvez algumas pessoas, dentre esse agrupamento, dessa colmeia de karmas, etc., consiga, em experiências como essa que Ricardo falou, né? E aí já vem uma mensagem subliminar dentro dessa dos karmas coletivos, que é pedir e obtereis, né? Se a gente quer respostas, a gente busca, a gente acaba conseguindo, como ele conseguiu. A gente tentar entender, né? Como é que essas tramas acontecem, por que elas acontecem, como elas acontecem. Na minha família mesmo, eu tive muitas situações assim, né? Apesar de eu não ter tido muitos compromissos kármicos com minha família, com certeza eu tenho com outras pessoas no planeta Terra, né? Mas a gente sabe de várias histórias na minha família, de pessoas, minha mãe que viveu num período da escravidão, ela era escrava e ela era uma das poucas que conseguia ler entre os escravos, né? Ela conseguia ler, os escravos não sabiam ler, e ela era quem lia os livros para os escravos, e ela acabou ganhando um karma positivo com isso. Tanto que um desses escravos hoje é o mentor espiritual dela, é o anjo da guarda dela, que trabalha no sentido de tentar compensar ou de alguma forma retribuir o bem que ela fez, né? E tantas outras coisas que a gente tem, né, em relatos espirituais que podem nos ajudar bastante nesse entendimento. Vamos então continuar aqui. Vamos adiante. Então, eu tenho aqui essa passagem de um livro que eu acho fundamental, que é o livro A Presença do Passado, que é o livro que Rupert Sheldrake desenvolve a teoria dele detalhadamente. É um livro bastante grosso, eu estou com ele até aqui. Repare como ele é. Ele pega o conceito dele de ressonância mórfica e de
campos morfogenéticos, ele aplica em várias áreas, inclusive na psicologia. E aí ele cita essa passagem que eu cito muito nas palestras, né, de Marie-Louise von Franz, que diz, apesar de Jung pensar que o inconsciente coletivo era comum a toda a humanidade, não o considerou como inteiramente indiferenciado, né, como se fosse um só grupo de inconsciente, né, coletivo. Não há dúvida de que há um nível anterior e mais profundo do desenvolvimento psíquico. Todas as raças humanas tinham uma psique coletiva comum, mas com o início da diferenciação racial, desenvolveram-se diferenças existenciais também na psique coletiva. Então, ele fala de psiques, né, de grupo, de psique de inconsciente de grupo, inconsciente de grandes unidades nacionais, inconsciente comum a toda a humanidade. Então, repare que existem agrupamentos, né, da mesma forma que estão sendo colocados como karmas coletivos acontecendo entre nações, entre famílias, existem essas ressonâncias que são justamente uma forma científica de expressar isso que já estava sendo dito, né? Então, repare que o campo morfogenético, segundo Rupert Sheldrake, vem sempre associado a uma memória ancestral, que associado à evolução, a caracteres adquiridos, realizações de uma espécie inteira que vão sendo transmitidas por ressonância, ressoando nas espécies comuns. Então, de alguma maneira, com certeza, esse é o mesmo mecanismo em que ocorre tanto o processo de assumir karmas entre seres que vibram numa mesma frequência e que realizam juntos, né, dentro de uma mesma egrégora, dentro do mesmo campo morfogenético, e acabam assumindo juntos as reações e os efeitos, né, o vipaka desses karmas, né? Com as redes sociais, isso aumenta também muito, porque a gente não se conecta só através das vibrações, mas através de redes. E aí coisas que são feitas e colocadas, e que até bullying e tal, e que depois as outras pessoas fazem memes e brincam e se criam efeitos negativos sobre as pessoas, sobre o psicológico de pessoas fragilizadas, pessoas que estão em situações de fragilidade social e tal, acaba acontecendo também karmas via até meios digitais, né, que alcançam níveis incríveis globais, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso e lembrar sempre do que são os caminhos para sanar isso, né? Criar sempre energias positivas e pensamentos positivos, formas de pensamento positivos que tentem neutralizar, tentem minimizar, tentem sobrepor e até tentem fazer com que essas energias sempre cheguem às pessoas como algo positivo, ainda que sem considerar uma necessidade de retribuição dessas energias, né? Então, como utilizar os campos mórficos ou morfogenéticos evolutivamente é justamente a gente sabendo que esses campos são irradiações de um sol central e que vão formando novos e novos e novos agrupamentos, é tentar retornar a esse sol central, tentar retornar essa energia máxima que tem dentro de nós e tentar buscar essas energias que possam emitir para as outras pessoas e formar egrégoras positivas, né? Elevar as vibrações de karmas que podem estar se iniciando, né? Começando, né? Ainda na fase de karma verde, né? Para que ele não cresça e não se torne um karma maduro e consiga ser sanado na sua raiz, né? O Tribunal do Santo Ofício, que a gente vai até colocar numa relação posterior e também é um exemplo muito forte e icônico na nossa história, né? E associado à Guerra Civil Espanhola, né? Como um karma da Espanha, né? Lendo aqui o texto, a gente pode dizer, fundado pelo Papa Inocêncio IV, da Igreja Católica Romana, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi instituído na Espanha em 1478 por Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, que se sujeitaram às exigências e pressões da Igreja naquela época. Eles não eram muito favoráveis à Inquisição, mas acabaram tendo que aceitar por conta de pressões, né? Embora esses reis católicos tivessem reservas quanto à Inquisição, ao permitir sua implementação, se tornaram moralmente responsáveis por essa decisão, que só foi suspensa em 1834. Olha quanto tempo de mortes, matanças, pessoas que morriam na fogueira, pessoas que eram enforcadas.
essa ação lamentável, através de uma política conhecida como limpeza de sangue, teve como objetivo converter ao catolicismo judeus, muçulmanos, por meio da coação, e também hereges, né? Padres hereges, pessoas católicas que eram consideradas hereges. Ao longo dos séculos, a Inquisição espoliou os bens de milhares de pessoas, tornando-as nas formas mais bárbaras possíveis e as conduzindo à morte. Então, isso aí acabou gerando um karma, né? Que foi a própria Guerra Civil Espanhola, né? Que acabou recaindo sobre a Espanha, né? Tem até aqui a Guernica, que é um quadro que, de certa forma, retrata esse desastre que ocorreu também, né, na Espanha. Então, é importante que a gente entenda que, como eu disse há pouco, não são só os karmas maus que geram, não são só as ações más que geram karmas negativos, né? Porque, por exemplo, a gente, quando realiza um karma mau, a gente fica com um compromisso, como a gente vai falando, né? Compromissos individuais e coletivos, mas quando a gente realiza um karma bom, né, o que a gente tem que levar em conta é assim, se a gente espera um resultado positivo, a gente está alimentando esse ciclo de samsara, né? Porque a gente está ali querendo também um benefício, é como se a gente estivesse realizando um trabalho e querendo a recompensa, querendo o pagamento, os honorários por aquele trabalho. E isso também nos prende a essa roda do samsara. E quando a gente faz isso coletivamente, a gente não só se prende à roda do samsara, como a gente se prende coletivamente a essa roda de samsara. É como se a gente ficasse preso a um escritório de trabalho, como se a gente tivesse numa prisão, né, em que está ali tendo que cumprir, junto com outras pessoas, uma tarefa que não nos permite galgar voos maiores, né? E aí eu trouxe aqui, só para a gente finalizar, né, de uma maneira, digamos, bem sintética e genérica, né, vamos dizer assim, alguns exemplos, né, de karma, que a gente já citou, a escravidão no Brasil, a própria guerra da Rússia e Ucrânia, que é um karma que está sendo gerado agora, né? E a pandemia do coronavírus, um karma que a gente, com certeza, está tendo consequências, isso é consequência de um grande karma, né? E que a gente precisa de tentar descobrir como é que ele está. A Santa Inquisição, a Guerra do Paraguai, guerras nucleares, tsunamis e outras catástrofes naturais, que é o que a gente vai usar para encerrar com um texto que eu separei para vocês, falando sobre catástrofes naturais. Então, aqui a gente vendo, né, o Tribunal da Santa Inquisição, que a gente falou nesse instante, a Guerra do Paraguai, que acabou fazendo com que a usina de Itaipu tenha sido utilizada mais pelo Paraguai do que por nós, a escravidão, que a gente já viu o professor Ricardo falando, e a gente já comentou aqui quantas consequências negativas, as explosões nucleares que geraram pessoas com mutações genéticas, e isso acabou também fazendo com que até alguns até os próprios algozes, os próprios autores, né, das explosões também tivessem consequências negativas, e a própria o 11 de setembro, né, que com certeza trouxe karmas levando a resultados não muito bons também para os que realizaram os atentados. E tem um que é importante, que eu trouxe aqui uma passagem do Manu Samhita, né, que fala de um karma que todos aqueles que comem carnes ou comem alimentos de animais, né, que matam animais para conseguir se alimentar, e a gente acaba adquirindo um karma coletivo, né? Repare que é um campo morfogenético gerado por pessoas que se alimentam de seres vivos, né? Então, nessa fala do Manu Samhita está dito: a carne jamais pode ser obtida sem ferir outras criaturas vivas e ferir outros seres sencientes. É danoso à obtenção da bem-aventurança celeste. É danoso à obtenção da bem-aventurança celeste. Portanto, que haja abstenção do consumo de carne, tendo considerado bem a origem repulsiva da carne e a crueldade envolvida em prender e matar seres corpóreos, que haja completa abstenção do consumo de carne.
Então, isso vale não só para quem consome a carne, mas quem faz parte da indústria da produção da carne. Aí você diz, são pessoas que precisam sobreviver, estão lá trabalhando. Então, vejam que eu disse a vocês que o karma coletivo nem sempre tem o mesmo grau de atuação para todas as pessoas, mas acabam existindo, né, uma trama. E, assim, não pensem que também esses karmas coletivos eles vão precisar ser, digamos assim, sanados, purificados, todos assim separadamente, né, ou todos dentro de uma trama, porque imagine, já sabemos que o nosso processo evolutivo é lento, nosso processo evolutivo é gradual, né? E a gente sabe ainda que se a gente tem karmas por purificar e outros que a gente está gerando, como a gente está falando aqui o tempo inteiro, é importante que a gente saiba que algumas vezes a gente consegue sanar os karmas quando há uma conscientização, quando há uma vibração energética que até ajuda a outras pessoas também pensarem do mesmo jeito, de uma maneira mais evolutiva. Se a gente consegue ultrapassar essa barreira, né, que fica na limitação da alimentação com a carne, a gente consegue também criar uma egrégora nova de pessoas, novas pessoas que vão começando a pensar sobre isso, sobre esse drama que é causado entre os animais quando as pessoas se alimentam, e também o drama ecológico, né, para poder manter esses animais em criação, né? As guerras, né, que a gente sabe que todas elas são prejuízos tremendos, né? E o coronavírus. Aí eu trouxe essa passagem também de um Rinpoche que fala o seguinte: penso que um grande karma é o vírus da Covid-19, que está circulando neste momento. Talvez essa seja uma enorme experiência kármica coletiva que estamos tendo. Ela é boa ou ruim? Ela é boa ou ruim? É tão difícil dizer. Entre os seres humanos, acho que podemos dizer que se trata de algo ruim. Mas ouvi que muitos animais estão passando bem. Vocês veem, bom e ruim são coisas muito relativas. Então, é interessante a gente perceber aqui que, nesse caso, tem um lado ruim e um lado positivo aí nessa história. Vai ter um lado que sempre os karmas têm essa realidade, porque fazem com que a gente também reflita, fazem com que a gente passe por um processo, por uma experiência, acabam resultando em reações, né, que também são experienciadas e são vividas para que no futuro elas deixem de ser vividas e passem por um estágio futuro melhor. E também existem muitos grupos, né? Muitos seres que se beneficiam mais, seres que se prejudicam, né? Como a natureza passou a ter muito mais vitalidade, passou a ter muito mais beleza e liberdade de existir. E aí a gente termina com os desastres naturais. Como esses desastres naturais entram nesse processo? A gente poderia dizer que seria Deus tentando fazer com que os karmas coletivos sejam sanados, purificados de uma maneira gradual. Eu disse a vocês que os senhores do karma, né? Isso já é uma dica aí, né? Eles se aproveitam, se utilizam de alguns desses desastres para que as pessoas possam suprir karmas que são muito fortes, que levariam muitos anos, e isso ajuda até a beneficiar nesse processo, né? Mas não são os desastres naturais consequências diretas desses. Eles muitas vezes estão relacionados a uma vida em outro grau evolutivo que nós não consideramos muitas vezes, que são as vidas de... Espera aí só um instante, que parece que está tendo aqui uma... Então, pessoal, desculpe, é porque estava tendo um ruído aqui, né? Então, gente, é importante que a gente leve em consideração que o planeta Terra é um ser vivo, que faz parte desse Nidana que nós estamos falando aqui esse tempo todo. Então, é importante levarmos isso em consideração, e aí eu separei um texto que vai nos esclarecer muito a respeito dessa realidade. Deixa eu passar aqui de novo para cima. Então, é um texto que está na página do YouTube, né? Desculpe, na página da internet Filosofia Esotérica, né? Organizada por Carlos Avellini, que é a Ética Humana e os Terremotos. É um texto de Damodar, né? Escrito em 1885. E eu separei só alguns trechos e algumas passagens de imagens que eu coloquei
para ilustrar, então, as teorias formuladas atualmente pelos cientistas em relação aos terremotos não são satisfatórias. Os hindus têm uma superstição segundo a qual a grande serpente Basuki, alguns chamam Vasuki, né, leva a terra sobre sua cabeça, e quando a terra se torna demasiado pesada devido a seus pecados, essa serpente move sua cabeça, provocando terremotos. Isso, à primeira vista, pode parecer àqueles filósofos que acham que sabem tudo, que desacreditam, né, em Deus ou em deuses. Eles consideram que isso aí é algo primitivo, uma ideia incoerente e tal. Mas se a gente perceber o simbolismo presente nessa história e tentar esmiuçar, a gente vai entender que tem um sentido a ser compreendido aí nesse mito, né? E é isso que esclarece esse texto, que eu aconselho até que vocês leiam, não é muito grande, não estava conseguindo passar. E aí ele prossegue o seguinte: os cientistas modernos não veem qualquer conexão entre a causa dos terremotos e acontecimentos no plano mental da Terra. Mas quando eles compreendem que não há qualquer coisa parecida com causalidade no universo, que cada acontecimento visto como aparente causalidade é o efeito de uma forma no plano mental, eles poderão perceber porque os hindus supersticiosos, né, olham para os terremotos como efeitos dos pecados acumulados que os seres humanos cometeram. Em outras palavras, os cientistas, eles são muito presos a causa e efeito, tentam encontrar sempre no mundo que eles têm alcance para investigar as explicações. E a gente sabe, dentro de uma visão espiritual, esotérica, etc., que essas explicações não estão só no mundo físico, não estão só no mundo astral, não estão só no mundo mental. Estão envolvendo tudo isso, né, nessa trama que eu tenho falado o tempo inteiro aqui, né? Então, compreendida adequadamente, as superstições dos hindus significa a superstição, né? A superstição dos hindus significa o seguinte, que o efeito acumulado dos maus karmas dos seres humanos na Terra, impressos no fogo astral, produzir uma mudança na posição do centro de força da vida terrestre. Esse centro de força, que os hindus dão o nome de Padma ou chakra, é a cabeça de Basuki. Quando, para preservar a si mesma, a Terra necessita mudar a posição do centro da sua vida ativa, surge uma perturbação no magnetismo interno da Terra e ocorrem terremotos, entre outros fenômenos, do mesmo modo que acontecem tremores nervosos no corpo de um ser humano. Então, veja que coisa incrível, que, na verdade, o Charles Leadbeater, quando escreveu o livro Chakras, ele falava que a Kundalini, ela vem do Sol, da mesma forma que o prana entra diretamente pelo chakra do baço, né? Já o chakra da Kundalini, ele vai até a Terra, do Sol para a Terra, e quando chega na Terra, cria uma verdadeira usina de energia, que é a Kundalini, que é uma força primordial da natureza, que gerou tudo, que criou tudo no universo, mas que também está em forma de vitalidade, de energia, de inteligência ativa dentro da Terra, no cerne da Terra. Então, o aquecimento da Terra não é só físico, é astral, mental, é em todos os níveis em que circula a Kundalini, e ela vem e entra pelo chakra Muladhara, e a gente tem que entender que nessa usina que se produz muita coisa, e que o planeta Terra tem uma consciência, o planeta Terra recebe as energias, né, negativas da nossa influência sobre a Terra. Desastres ecológicos muitas vezes são consequências de ações ecologicamente incorretas e não sustentáveis que a gente produz no planeta, diminuindo a vitalidade da Terra, fazendo com que ela tenha que trabalhar a sua vitalidade através de energias novas que são retroalimentadas, são realimentadas pela Kundalini, fazendo com que essa Kundalini possa fazer de novo viver da vida, da vitalidade, a partes da Terra que estão precisando dessa força. Então, veja que isso perturba, né? E aí você diz, não, perturba e vai causar danos aos seres que estão sobre a Terra. Então, repare que isso é um karma coletivo com efeitos danosos coletivos diretos sobre os próprios autores, nós mesmos. Então, nós todos somos responsáveis. No direito, isso é chamado de direito difuso, né? Seria um karma difuso, né? Porque é um karma que pertence a todos, é de todo mundo, de ninguém somente, de uma pessoa só. Agora, para a gente finalizar, eu queria só colocar o que dizem os mestres, né, sobre isso. E tem uma passagem, né, dessa carta, né, do 131, que é uma carta que está se referindo
ao Henry Steele Olcott e a Helena Petrovna Blavatsky, fazendo alguns comentários elogiosos, outros não, e aí o mestre Kuthumi diz isso logo em seguida. Mas eles têm isso neles, que raramente encontramos em outros, altruísmo. E depois de ter falado algumas coisas que, né, não eram tão assim fortes, aí ele diz, o altruísmo e uma forte disposição para o autossacrifício pelo bem dos demais, e que uma multidão de pecados isso não supera, né? É apenas um truísmo. No entanto, eu digo, só na adversidade é que podemos conhecer o homem real. É um ato verdadeiramente digno de um homem aceitar com coragem sua parte do karma coletivo, do grupo com o qual trabalha, e não permitir ficar com rancor e ver os outros em cores mais escuras que as da realidade, nem atirar toda a culpa em alguma ovelha negra, uma vítima especialmente selecionada. Um homem assim verdadeiro sempre será protegido por nós e, apesar dos seus defeitos, será ajudado a desenvolver o bem que tem em si. Um homem assim tem um altruísmo sublime. Ele mergulha sua personalidade na sua causa e não dá atenção a desconfortos ou injúrias lançadas sobre ele. Então, de certa forma, é importante que a gente perceba que a gente pode abdicar do karma do outro, quando ele é coletivo, tentando assumir sozinho, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Os senhores do karma estão ali para contabilizar isso, né? E a gente tem, às vezes, até digamos assim, um bom karma quando a gente tenta fazer isso, quando a gente tenta... É como uma pessoa que vai fazer um trabalho de equipe e tenta fazer sozinho e não se importa que todos tenham mérito pelo trabalho, mas, de qualquer forma, de alguma maneira, os senhores do karma são muito mais espertos que os professores nessa questão, como eu disse há pouco para vocês. E aí a gente vai perceber que esse altruísmo sublime pode trazer um benefício kármico positivo individual, mas isso não vai sanar o karma coletivo dos outros. E aí tem uma frase que eu uso para encerrar, de um texto chamado Avaliando o Planeta Terra, de Carlos Cardoso Avellini, que eu acho muito bom para finalizar mesmo. O momento atual é de preparação para um despertar. O planeta Terra pode funcionar como um jardim comunitário, e já são grandes as oportunidades para que os cidadãos ajam criativamente. Começa a surgir uma nova consciência ética universal. O renascer não pode ser acelerado pela propaganda, mas sim pela vivência interna da sabedoria universal, pela prática da ajuda mútua e pelo plantio de bom karma no plano da alma. Eu botei aqui só para fechar a imagem de Sodoma e Gomorra, que é muito significativa para nossa compreensão, né, do que estamos falando hoje. Então, pessoal, agora é o momento que temos para... Eu nem